3, 2, 1 e... Como é que ele fala? Ele fala família? Seja muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo da família Comenta. Sejam muito bem-vindos, gente. Hoje tá eu e o Murilo aqui, o Murilo no seu picolé, né? Calor pra caramba. Tá calor, gente. Ele tá de férias. E hoje aproveitamos pra gravar um vídeo, né? Eu tô me maquiando porque nós vamos no museu hoje. Conhecer o museu aqui na Itália, gente, queria muito levar as crianças, né? Essa era uma das coisas que eu queria proporcionar muito para as crianças, principalmente o Murilo, que tá nessa idade de descoberta, assim, o Murilo gosta muito. Eu queria muito proporcionar isso quando a gente morava lá na Inglaterra, né? E graças a Deus hoje a gente tá aqui. E eu sei que no Brasil também tem, né, museus excelentes, mas vamos combinar que não sai um valor acessível, né? E aqui, gente, apesar também de não sair um valor muito barato, né, se você for em família, né, 2 adultos, 2 crianças no nosso caso, e ainda mais que são pagantes, né, o Murilo no caso paga, existem algumas datas do ano que eu achei isso bem interessante. Por exemplo, hoje a gente vai nesse museu de forma gratuita, 100% gratuita. Então, como eu gosto muito, né, eu acho que o que a gente puder economizar nessa vida para poder usufruir de outras coisas que não tem como, né, então existem alguns sistemas, algumas datas no ano. Por exemplo, alguns museus aqui, você consegue data gratuita, por exemplo, se eu não me engano, primeiro ou segundo domingo do mês, você consegue entrar de forma gratuita, você não paga para entrar. Mas tem alguns museus que não tá nesse sistema aí, né? Eu tô olhando para baixo porque eu tô aqui, gente, eu tô falando e tô procurando aqui a maquiagem que eu vou passar. Então, existem alguns sistemas que você não paga para entrar, né? Então isso é muito interessante, né? Sempre fica de olho no site, tem bastante museu ali muito interessante ali em Torino, né? Hoje a gente vai lá para conhecer um desses. Daí, eventualmente, também tem algumas datas que eles colocam no ano. Então, assim, tem que ficar muito de olho para conseguir, porque não são todos os museus que ficam gratuitos no segundo domingo do mês, primeiro domingo do mês, não lembro. Então, esse museu, por exemplo, que é o Museu do Egito, eu acho. Museu do Egípcio, ele não é gratuito, ele não entra nesse sistema. Mas eu vi que nessa data, exatamente hoje, dia 20 de junho, tá? Não sei se é todo ano, eles estão fazendo tipo um evento que eles estão fazendo, que daí a partir das 19 horas da noite é gratuito. Então, assim, muito interessante ficar de olho nesses tipos, né, que às vezes, eventualmente, no ano acontece, tá, gente? Pode ser que aconteça. A gente não poderia perder essa oportunidade, né, gente? Porque por mais que seja barato, por exemplo, você vai pagar pra entrar aí 10, 15, 18 euros, né, por pessoa no museu. Se for uma família inteira, o rolê já sai um pouquinho mais caro, né? Já acaba saindo caro. Então, se a gente consegue economizar em ingresso, né? A gente pode... a gente tem que fazer isso. Não que tem que, né? A gente faz, mas fica a dica pra vocês também. Mas então, gente, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo. Me pediram aqui nos comentários e eu acho um tema super importante para falar. Principalmente vai ajudar muitas pessoas que estão vindo pra Itália, né? Para morar mesmo em família, o que trazer na mala, o que eu trouxe na mala, eu vou contar exatamente o que a gente trouxe na mala, que foi útil, né, já adianto que a maioria do que eu trouxe, né, do que a gente trouxe foi útil, e o que eu trouxe que não foi tão útil assim e não teria gasto espaço, por exemplo. Outra coisa, gente, Thiago fala que eu sou expert na mala, e de fato, gente, eu sou expert em mala, em organizar mala. Então, assim, cada milímetro, cada buraquinho eu aproveitei. Então, eu vou contar tudo que eu trouxe pra vocês, e talvez vocês vão ficar assim, tipo, como coube tudo isso? E eu trouxe, gente, trouxe tudo. Nossa família, nós compramos 2 malas, né? Então, despachamos 2 malas, trouxemos mais 2 malas de mão, de fibra, aquelas de fibra, e 4 mochilas, tá? Foi assim, perrengue. Mas considerando que era uma viagem de mudança, valeu o perrengue, né, gente? A gente trouxe muita coisa que valeram muito a pena, que a gente fez com que a gente economizasse até hoje, assim. Então, né, a gente vai fazer quase 1 ano e tem muita coisa que a gente nem precisou comprar porque eu consegui trazer. Então, foram 2 malas despachadas. Nem lembro direito se a gente pensou em comprar mais mala, porque agora a gente paga, né, gente, pela mala. E eu achei... A gente pagou 600, 700 reais
a mais, tipo, na passagem por conta da mala. Então, o que deu pra gente enxugar, a gente enxugou em 2 malas e viemos toda a mudança, assim, em 2 malas despachadas. Confesso, eu não gosto, eu, Lari, morro de medo de despachar mala, porque acontece muito de extraviar, né, gente? De fato, nós tivemos esse problema. Nossa mala foi extraviada quando a gente chegou no aeroporto de Milão. Primeiro, que a primeira mala que a gente pegou ali na esteirinha estava quebrada. Quebrou. É comum, né? A gente sabe que poderia acontecer. E a segunda, gente, simplesmente não estava lá. Então, assim, bateu aquele desespero real, né? Com medo disso, o que eu fiz? Eu distribuí bem as malas, né? Então, o que eu ia trazer de uma coisa, por exemplo, remédios, eu trouxe bem distribuidinha. Mas mesmo assim, a gente fiquei cagando de medo de perder essa mala, né? Vocês viram que eu tô muito italiana. Então, ó, uma das coisas que vale a pena trazer do Brasil. Pra galera aí da suvaqueira. Suvaqueira é ótimo. Mas é verdade, gente, isso aqui é muito bom. Salva fedor, como diz minha amiga. Esse daqui, ó, de creme. E tem outro que eu gosto muito, que é mais barato ainda, que é da Abelha Rainha. Trouxe vários. Tem 1 ano e esse tá lacrado ainda. Muito bom. Que é um creme desodorante. Porque aqui tem sim desodorante, por exemplo, o Thiago compra esse aqui. Mas, né, o Rexona normal, o spray, que é super barato, que no Brasil é super caro, né? Mas eu, Lari, gosto de usar em creme, né? Então, fica aí a dica pra você, gente. Então, eu fiquei morrendo de medo de extraviar a mala, então eu queria trazer o mínimo de mala possível despachada. O que eu conseguisse trazer na mala de mão e mochilas, a gente fez isso, né? E graças a Deus a gente achou logo, né, a mala. Foi no mesmo dia ali, depois de 1 hora, acho que 2 horas, né? Eu sei que a mala tava em outro voo. Outra dica, gente, que eu acho bem interessante, é lacrar a mala. Nós fizemos isso, tá? A gente comprou na Shopee mesmo, aqueles rolão, sabe? Se quiser até deixo o link na descrição pra vocês, era um rolão bem baratex, assim. Um rolão pra colocar, pra embalar a mala. Então, nós fizemos isso. Ela veio quebrada, né, embaixo, mas pelo menos protegeu no sentido de abrir, né? Você pode sacadear também, né? Mas nós preferimos lacrar. Nós lacramos com de papel filme mesmo, né? Mas é isso. Então, assim, priorizamos trazer poucas malas despachadas. Foi perrengue, logicamente, com 2 crianças, um monte de mochila e tal, assim, foi bem cansativo, nossa. Mas é uma mudança, né, gente? Não tem nem como. Então, eu acho que valeu muito a pena, assim, as coisas que a gente trouxe, a gente aproveitou muito bem. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, é muito importante pra gente, né, o fato de você se inscrever, porque eu sei, gente, o que acontece, eu assisto muitos vídeos, às vezes a gente não se liga de se inscrever ou curtir o vídeo, mas é muito importante, né, que a gente se inscreva. Então, se você gostou desse vídeo, se você está aqui e quer acompanhar a gente mais, maratonar aí os vídeos, né, aproveita pra se inscrever aqui no nosso canal. Eu priorizei trazer, assim, eu tentei, gente, trazer absolutamente tudo que eu sabia que a gente ia precisar, né, pisando aqui na Itália, né? Tô falando de coisas assim do dia a dia, materiais assim que a gente usa no dia a dia. Por quê, gente? Primeira coisa, por mais que as coisas aqui na Itália sejam baratas, né, em comparadas ao Brasil, o poder de compra seja alto, a gente sempre tem que pensar que no começo tudo é um custo. Então, eu tentei, né? A gente tentou enfiar tudo na mala para que no começo a gente não precisasse, né? A gente precisasse comprar o mínimo possível para economizar. É de fato você chegar e falar, putz, eu não tenho uma colher, eu não tenho um garfo. Então, a gente tem que pensar e considerar que estamos mobiliando, né? Uma casa do absoluto zero, né? Nós estamos deixando a nossa casa no Brasil, tudo que a gente tinha no Brasil. E chegar aqui, gente, é pensar que não vamos ter uma colher sequer, né? Então, considerando isso, né? Tudo é muito barato, mas quando você chega, você tem que comprar muitas coisas. Então, o que você puder trazer, eu pensei, né, dessa forma, o que eu puder trazer, o que a gente conseguir trazer, que eu não precise comprar assim que eu chegar, vai ser melhor. Então, por esse motivo, eu trouxe muitas coisas que nos fizeram até hoje, que nos fazem economizar até hoje, gente, de verdade. Então, assim, vou listando tudo para vocês e eu vou falando se foi útil, se não foi útil, se eu teria trazido ou não. E já, né, de cara, falo para vocês que eu não me arrependi de trazer absolutamente nada, gente, nada. Teria trazido até mais coisas se eu pudesse. Primeira coisa que nós trouxemos, que não foi dentro da mala, mas foi muito útil, foi 2 travesseiros. E não tô falando de travesseirinho, não, gente. Tô falando de travesseiro grande que nós trouxemos na mão. Foi bem perrengue, né, Murilo? Lembra? Carregando a mochila, 2 malas. A Lara era menorzinha, não andava muito, assim, andava, mas né, ela tava cansada.
Mas aí é 2 travesseirões, assim, foi perrengue, mas valeu muito a pena, gente. Até hoje, né? Um dos a gente já acabou embolorando na outra casa que a gente morou, sabe? A gente teve muito problema com o mofo. E aí acabou dando uma emboloradinha na ponta e eu acabei jogando fora, mas outra a gente usa até hoje. Ai, mas é barato? É barato. Nós pagamos no último travesseiro, numa promoção, 399, né? 399 euros. É barato, gente. Logicamente que é barato. Mas eu quis trazer por 2 motivos. Primeiro, como eu falei, para economizar. Então, se a gente, né, consegue levar, a gente não vai precisar gastar quase 4 euros no travesseiro. Isso porque foi promoção, porque a maioria dos travesseiros tá 8 euros mais ou menos, tá? E segundo, porque o Murilo é uma criança alérgica, né? E aquele travesseiro dele era antialérgico. Então, eu fiquei com um pouco de receio e tal. A gente resolveu trazer por conta disso. Fora que no avião foi super confortável para eles ter esses travesseiros. Então, a gente trouxe 2 para ele, junto com a fronha, para aproveitar. Já deixei a fronha deles, né? No travesseiro. Dentro da fronha, gente, dentro do travesseiro, eu coloquei também um lençolzinho, tipo uma toalhinha também, para aproveitar todo o espaço possível. Eu fui, então, enfiando dentro do travesseiro também as coisas. O que foi? Até hoje eu uso o lençol e o travesseiro. Vou falar disso. Outra coisa, gente, que eu trouxe dentro da mala, né? O Murilo até comentou que até hoje ele usa o lençol. Sim, gente, ele usa essa mesma fronha, esse mesmo fronha e lençol. A gente trouxe e o travesseiro para ele, um jogo para Lara. E nós também trouxemos o nosso lençol. Só que, aí vem um porém. Nosso lençol, ele não deu o tamanho adequado da cama. Eu não sei se é diferente, né? Não sei não, é diferente. Lá no Brasil a gente tinha, na casa que a gente estava morando, era uma cama queen, né? Então a gente trouxe o lençol queen, só que chegou aqui, eu acho que aqui não sei se chega a ser king size, não sei. Mas sei que o tamanho não deu, mas mesmo assim a gente usou, né? Até comprar o primeiro lençol. Outra coisa que nós trouxemos que foi muito útil até hoje, principalmente, gente, a gente chegou no verão, mas principalmente no inverno, foi muito útil, que é uma coberta, gente. Sim, eu trouxe uma coberta, mas uma coberta não é qualquer coberta, não, né? Além de ter trazido a mantinha, a gente trouxe essa mantinha na mão que eu coloquei dentro da fronha, dentro do travesseiro, que é uma mantinha, assim, uma cobertinha que a Lara leva para a escola até hoje. Eu trouxe uma coberta, gente. Essa coberta, ela veio do Japão, estava no Brasil guardado com a minha mãe há muito tempo, porque era uma coberta muito grossa para o inverno. E como estava na minha casa, eu falei, não, vou dar um jeito de levar. É uma coberta muito boa, a Lara que usa, ela tem um tamanho pequeno, razoavelmente pequeno, né? Tamanho de solteiro. Mas foi muito útil no começo. No começo a gente se espremia todo mundo na mesma cama ali, nessa coberta, porque assim, por mais que coberta, assim, foi um perrengue para comprar coberta, não é uma coisa tão cara, mas era várias cobertas que a gente precisava comprar lá em casa, né? Então, no começo a gente usava essa mesa, espremia ali, e foi muito útil. Consegui enfiar na mala. Deu certo, uma coberta depois eu mostro pra vocês da Hello Kitty, coisa mais linda. Outra coisa, trouxe toalhas. Trouxe absolutamente 4 toalhas. Uma para mim, uma para o Thiago, uma para o Murilo, uma para a Lara, né? Essa foi na mala de mão mesmo, porque a gente já ia usar assim que chegasse, né? Para não precisar abrir todas as malas e com medo também de acontecer alguma coisa, né? Extraviar, deixei na mala de mão. Então, nós trouxemos 4 toalhas. 2 dessas a gente usa até hoje, tá? Então, a gente também economizou em trazer toalha. Toalha de mão trouxe 2. Também, que estava mais novinha, trouxe dentro da mala, te uso até hoje. Tupperware pequenos, gente, trouxe vários Tupperwares, Tupperware mesmo, sim, gente, eu trouxe Tupperware. Eu fui colocando remédio dentro, fui colocando meia dentro, fui colocando calcinha da Lara minha, então eu, assim, todo espacinho que tinha dentro do Tupperware, fui colocando coisas, tá? Então, assim, aproveitei todo o espaço e trouxe Tupperware, porque eu sabia que ia chegar aqui e ia ter que comprar, e era uma forma também de proteger, né, o remédio, enfim, vim tudo mais embaladinho. Então eu trouxe os Tupperwares, uso até hoje, né? Quem me vê nos stories, eu tenho o Tupperware de rosinha, que eu coloco café, né? Armazeno café dentro. E muito bom, lógico, né? Trazer uns potes velho, né, gente? Trouxe realmente os Tupperwares que eram bons e que vale a pena. Então, né, trouxe. Trouxe secador, eu trouxe o difusor, a gente tinha 2 difusor, porque a gente gosta muito de óleos essenciais, trouxe 2, tá, que a gente usa até hoje. Inalador, confesso que eu trouxe, não usei, eu não usava muito já no Brasil, mas com medo de ter que comprar inverno e tal, eu trouxe. Secador trouxe, acabou queimando depois de um tempo, então perdi, mas usei muito tempo, foi muito útil. E trouxe uma Alexa também, gente, trouxe. A gente usa também, porque eu tinha comprado lá na Inglaterra, a gente levou para o Brasil, no Brasil não usamos, e aqui eu falei, não, vou levar a minha Alexa, né? Então também veio na mala, valeu a pena. Roupas, trouxe todas que estavam mais novinhas, tá?
Nós, aqui da família Comenta, somos bem minimalistas com roupas, nós adultos principalmente. As crianças ganham muitas roupas, graças a Deus, de familiares, de amigos. Aqui também, gente, eu vou falar uma coisa do coração para vocês. Se tiver família que chegou agora, precisa de roupa para crianças, me avise que eu vou ter maior amor do mundo para doar, tá? Porque a gente chegou aqui, a gente ganhou muitas roupas para as crianças, eu sou muito grata a isso. Porque ajudou demais, gente. Por mais que, roupa também é barato, gente. Sim, roupa é muito barato. Inclusive, eu vou fazer um vídeo que tem algumas promoções que vale muito a pena comprar, sim, roupas para as crianças, lojas boas, que depois eu comprei pro Murilo. Mas a Lara, então, assim, ganhou muitas roupinhas. Nessa idade, né, eu sou o tipo de pessoa que não ligo de usar roupa, né, usada pra Lara, sempre comprei em brechó e tal, porque realmente perde roupa muito rápido. Então, a gente aqui ganhou muitas roupas e até hoje ela usa. Eu sei também quem pode doar, enfim, a gente sempre aqui, eu falo que realmente a comunidade aqui ajuda muita gente, né, a gente conheceu pessoas que eu falo que são anjos e a gente vai repassando um pro outro. Então, sapato, Lara, eu não comprei sapato pra Lara até hoje, então a gente acaba ganhando. Então, enfim, me mandem uma mensagem, manda no comentário, no direct, tá? Quem tá chegando agora e tem filhos, que a gente vai ter maior prazer e amor em ajudar. Assim como a gente foi muito ajudado. Então, roupas trouxe, né? Das crianças eu trouxe mais, obviamente, a mala, gente. Basicamente, as duas malas veio lotado de coisas mais para as crianças. Roupa deles, né? Principalmente a Lara, que tinha roupas mais novinhas. A Murilo já estava com uma roupa mais velha, mas eu trouxe tudo. Até casacos que estavam maiores, né? Que eu sabia que estava maior na Lara, que ela tinha acabado de ganhar de aniversário, que estava grande. Ou roupas que a gente trouxe até da minha irmã, gente. Eu tenho roupa da minha irmã, que a Lara usa uns casacos lindos, que era do Japão, também trouxe, casaco pesado, que eu sabia que aqui na Europa a gente ia usar, aqui na Itália. E de fato usou tudo, né? Acredito que seja o último inverno que ela vai usar os casacão, mas aproveitei, eu teria trazido tudo de novo, tá? Uma coisa que eu poderia ter trazido, talvez, né, falando de roupas e itens assim, é uma sandalinha, chinelinha para ela. Apesar de que aqui também é barato, né? Acabou que agora começou o verão, né? A gente vai comprar uma sandalinha para ela, tal, mas a gente acabou até ganhando. Então talvez teria trazido um chinelinho, mas também minha mãe vai vir, enfim, sempre tem alguém vindo para cá. Enfim, roupas, assim, o basiquinho. A gente é bem minimalista com roupas. Eu e o Thiago, então, gente, se a gente trouxe 3 blusas, 3 calças, acho que foi tipo isso, porque a gente já não estava com muitas roupas, né? Com todas as mudanças, e a gente desapega mesmo e sempre tá usando ali, né? Então a gente trouxe as que estavam mais novinhas mesmo. Eletrônicos, né? Tipo celular, notebook, tudo isso a gente trouxe, né? O que a gente tinha, cabos, o tablet do Murilo, tudo que era cabo mesmo a gente trouxe também. Shampoo, condicionador, creme. Eu trouxe shampoo, gente, no pequenininho, tá? E foi muito útil. Eu teria trazido, né, de novo. Não trouxe grandão, porque eu já estava usando. Eu tinha uma amostrinha, não era uma amostrinha, era um um potinho assim, não um potinho. Esqueci, gente. Aquele negócio de shampoo. Eu tinha que era um menorzinho, então eu trouxe shampoo, condicionador, trouxe um creme roxo, que eu tava usando até agora, mas na outra casa acabou que ficou. Eu fiquei com medo de estar embolorado, porque a casa a gente estava numa casa muito úmida, com muito mofo, então eu acabei jogando fora agora. Mas usei por muito tempo, né? Eu acho que logo quando a gente chega eu acho que é um custo, né? Que já que você já está usando no Brasil, se der para, né, se couber na mala, se conseguir enfiar igual eu enfiei, aproveita e traga, assim, eu achei útil. Creme não trouxe, tá? Creme, eu acho que. Assim, gente, creme, eu acabei ganhando um aqui também. Mas creme é baratinho aqui, não sei se. Eu não tenho costume de usar. Agora, de rosto, sim. Essas coisinhas pessoais, eu acho que a gente acaba trazendo na mala até de mão, porque nós mulheres, usamos no dia a dia ali, né? E a viagem é longa, durante a viagem você vai acabar usando, então é tranquilo de trazer. Repelente eu trouxe, que eu tinha acabado de comprar no Brasil, tava uma onda de dengue, então eu tinha acabado de comprar um tubão, então eu acabei trazendo um tubão, tô usando até agora. Protetor, trouxe vários, tudo que estava ali na data, trouxe os protetores solares. Maquiagem, a gente trouxe muito pouco, confesso, trouxe o mínimo ali que eu tinha, que era da época que eu tinha comprado em Londres também, porque depois no Brasil não tive coragem de comprar. Acho maquiagem um absurdo de cara no Brasil, então não comprei durante todo esse tempo ali, fui usando o que eu tinha. E aqui, obviamente, vale muito mais a pena, né? Mas se o que você tiver aí de maquiagem, sim, acaba trazendo, né, na mala de mão. Pente eu trouxe Gillette, tá? Não trouxe muita Gillette, trouxe só o que estava no uso, acho que duas, mais ou menos. Depois foi comprando. Escova de dente a gente trouxe, logicamente, na mala de mão, que a gente usou durante a viagem. Itens de unha, a gente trouxe alicate, 3 esmaltes, teria trazido mais, tá? Eu trouxe alguns esmaltes,
Mas eu teria trazido mais. Inclusive, fiz esse pedido já para minha mãe trazer. Mas falam que aqui também o esmalte é muito bom. Não testei ainda. É que acaba compensando se você está vindo do Brasil pelo preço. Então, sim, né? Eu traria esmalte, eu teria trazido mais esmalte, sim. Alicate trouxe, né? Aqui tem lugar para molar, então é tranquilo. Pinça de sobrancelha também trouxe, porque era o que eu já tinha também em casa. Não sei se aqui tem, gente. Eu, sinceramente, deve ter, sim, porque italianos eles são muito vaidosos. Na Action você acha de tudo. Mas se você já tiver, né? Traga, eu trouxe. Brinquedos é o seguinte, é um desafio. Gente, eu preciso sair agora, depois talvez eu continue gravando no carro, porque agora eu preciso buscar a Lara, já tá na hora. Gente, estamos correndo para buscar a Lara. Murilo é meu companheiro agora das férias. A Lara pega férias agora dia 27. E, gente, tá um calor, um sol precioso. Mas tem que correr, maior correria, né, Murilo? Gente, olha esse carrinho. Agora no verão vai ser muito novinho. Nossa, mas tem assim tanto. Tem vários conversíveis, mas esses assim eu não tinha visto não. Agora já sai com doce desse carro. Agora vai ser o lambido. Gente, ó. A gente morou nessa primeira casa que a gente ficou. Cuidado aí, ó. Primeiro apartamento que a gente morou quando a gente chegou. Logo quando a gente chegou. Nunca? Gente, ó, e a gente vem. Ó, esse daqui, ó. Esse daqui. Esse daqui é a mala que a gente traz na idade da Lara, né? Que ela tira a soneca. Então leva lençol. Então, toda segunda a gente leva um saco com lençol, travesseiro, coberta. E na sexta-feira a gente pega de volta, entendeu? Então a gente, além da mochila, tem mais esse saco. Então, gente, continuando na vida louca de mãe, o Thiago já tá chegando e a gente tá se arrumando. E assim, né, gente, eu ainda tenho vídeo pra editar, pra postar. Mas continuando, então, as coisas que eu trouxe, assim, de brinquedo, o que eu ia falar pra vocês? Meu brinquedo, tudo que tem de brinquedo ali deles, a gente basicamente não trouxe nada. Mais uma coisa que eu tenho que agradecer, a gente ganhou muito brinquedo aqui. E assim, sempre familiares, né? E nas datas especiais mandam dinheirinho. E aqui, gente, qualquer dinheirinho que você manda mesmo em real, principalmente o brinquedo, assim, rende muito. Brinquedo aqui é muito barato. Então eu sabia que não valeria a pena ficar enchendo a mala de brinquedos, né? As nossas crianças, acho que eu já comentei sobre isso, são bem tranquilos, desapegados, né? Algumas coisas que eu sabia que eles iam brincar. Que eu fiz? Eu coloquei dentro de um Tupperware e trouxe dentro da bolsa, na mochila de mão deles. Então, o que eu trouxe de brinquedo foi isso, né? Que foram alguns Legos, teve um pouquinho de massinha que ela ganhou nos últimos dias ali, a Lara, né? Que ela fez aniversário. Então, alguns brinquedinhos mais. E teve também um brinquedinho que ela ganhou de uma amiguinha lá. Então, algumas coisas simbólicas, assim, a gente trouxe. E Lego, eu trouxe um pouquinho dentro, então, de Tupperware. Coisinhas, assim, que coube dentro da mochila e que eu sabia que eles iam aproveitar no voo. Inclusive, fica essa dica, foi muito bom levar poucos de brinquedos diferentes, assim, na mochila. Pro voo, porque o voo é longo. E, assim, foi excelente. Eles ficaram super tranquilos no voo. Vieram, né, super tranquilos no voo. E é isso, então, assim, de brinquedo trouxe muita pouquinha coisa. Trouxe até uns livrinhos em português, mas bem daqueles bem fininhos, que não ocupa quase espaço. Então é isso, assim. Depois, agora, gente, estão lotados já de brinquedo, assim. E a gente nunca foi de comprar brinquedo nem no Brasil. Primeiro, porque eu achava caríssimo, acho caríssimo brinquedos no Brasil. Segundo, porque eu gosto que eles valorizem muito mais experiências e pessoas do que próprio coisas materiais, assim, brinquedos. Então, eu sempre tento, né, mostrar isso para eles e tal, e de fato eles nem ligam muito, assim. Lógico, é aquela euforia quando ganha, né? O que é muito legal, tal, mas depois eles desapegam tranquilamente, assim. Então, o brinquedo foi isso. Documentos, né? Todos os documentos eu trouxe na mochila, né? A gente trouxe na mochila do Thiago. E daí na minha eu trouxe coisinhas pessoais, coisinha deles. E na mochila, então, veio basicamente de documentos. Não trouxe os documentos da cidadania, tá, gente? Fique bem claro, a gente não trouxe. Te pediu para enviar certidões tudo para cá na Itália, porque estavam em tradução ainda. Não achei que seria tão bom trazer assim na mochila, na mala de mão, tá? Mas se fosse todos os documentos que a gente precisou trazer, e algumas coisas como certidão, que eu sei que não vai usar aqui, certidão de nascimento, coisa assim, documentos, né, do dia a dia, CNH e tal, eu trouxe na mala, né, na mochila de mão. E aí, última coisa que eu trouxe, que todos. Eu acho que na maioria dos brasileiros que vêm para a Europa, vem, né, vai embora para outro país, leva na mala, são remédios. E, de fato,
Eu trouxe, gente, bastante remédios e trouxe muitos óleos essenciais, porque é algo que a gente já usava, né, como tratamento natural, assim, a gente gosta, tinha bastante lá na nossa casa no Brasil, então eu trouxe uma maleta cheia de óleos, mas trouxe também muitos remédios. Mas remédios, eu vou falar para vocês, ai, eu achei que tinha alguém batendo na porta. Remédios é muito particular, mas eu fiz uma lista junto com a médica do Murilo, né? Para quem não sabe, eu não sei se eu comentei aqui, Murilo é uma criança, né? O meu filho maior, ele tem asma e é uma criança extremamente alérgica, né? Então ele tem uma rinite extremamente assim alérgico. Eu tenho uma doença crônica, né? Hipotiroidismo de Hashimoto. Então a gente trouxe bastante remédios nesse sentido, trouxe vários, né? O levotiroxina, né? Trouxe os meus remédios de controle da tireoide, né? Que foram, logicamente, acabando, né? Acabou que eu pedi pro vizinho trazer, fiquei agora que eu estou, gente, quase um ano de Itália que eu estou conseguindo fazer os exames, né? Priorizei esperar minha tessera, né? Mas daria para fazer no particular, mas como eu tinha esse tempo, né, que eu trouxe os remédios e deu todo esse tempo. E, ó, uma coisa fica claro, tá, gente? Muitos remédios dá para comprar aqui na farmácia. Por exemplo, esse meu da tireoide, daria, a gente já comprou na farmácia tranquilamente, sem nem prescrição. Lógico, você vai pagar um valor, porque depois que você comprova a doença, por exemplo, a doença do Murilo, né, a asma dele, depois que ele comprova, ele não pagaria esses medicamentos, consulta relacionada à doença, né, que tem isenção, mas até então, né, como eu faço o tratamento dele como a médica, né, do Brasil, ela fez uma lista de remédios que ela achou essencial, né, e ela até foi, nossa, uma médica maravilhosa, quero até agradecer ela aqui, publicamente, porque até hoje, né, a gente fez uma consulta online na semana passada, como ela faz o tratamento, né, o Murilo faz um tratamento chamado tratamento para a rinite dele, à base de imunoterapia. Eu quero depois fazer um vídeo só sobre isso, gente, porque eu sofri 4 anos da minha vida, não sabia sobre esse tratamento e isso mudou realmente a vida dele, então depois eu posso falar especificamente sobre isso. Mas então eu fiz junto com ela uma listinha de vários medicamentos que poderia ajudar. E eu vou, assim, revelar para vocês aqui, tá? Então, eu trouxe prednisona, eu trouxe acetilcisteína, né, que é o expectorante, trouxe para as crianças, falhei, não trouxe pra gente, mas deveria ter trazido, tá? Porque como essa lista ficou uma lista um pouquinho longa e eu queria priorizar os problemas respiratórios do Murilo, que os medicamentos, né, que ele usava lá já não eram tão baratos, eu priorizei os remédios das crianças, tá? Então, trouxe expectorante, trouxe o Alectos, que é o xarope que ele usa antialérgico, graças a Deus, assim, não usou tudo, ainda tá aqui. Antialérgico de adulto deveria ter trazido, tá? Confesso, eu tenho, porque o Thiago, ele é muito alérgico também. Senti falta, mas a gente não trouxe. Ibuprofeno, gente, deveria também ter trazido mais. Tem ibuprofeno aqui, mas eu não sei, eu já tomei aqui, me deu bastante, assim, dor de estômago, eu não sei dizer se é o ibuprofeno daqui, eu sei que ibuprofeno já não é muito bom, mas teria trazido mais anti-inflamatório, porque no decorrer desse tempo senti um pouco de falta, sim, né? Até ter acesso ao sistema de saúde, eu consegui, né, consultar o sistema público aqui de saúde, mas, assim, não foi tão simples no sentido de que se eu tivesse tido, porque assim, eu não tive basicamente nada, mas poderia ter acontecido mais vezes e aí eu teria mais problemas, assim, sabe? Então, depois eu posso contar especificamente como foi a nossa experiência, mas é isso, eu teria trazido mais anti-inflamatório, tá? Dipirona trouxe uma medida boa, assim, xarope Novalgina, muito bom. Aqui tem, gente, Ai, agora a taquipirina, né, que é muito famosa aqui na Itália, que é tipo uma dipirona, tipo um paracetamol. Mas, sinceramente, quando o Murilo ficou com febre, a Lara, não lembro qual dos dois, e tomou, eu acho um pouco fraco, tá? Então, assim, Lara, eu tenho amigos que gostam mais da taquipirina do que a própria dipirona, mas Lara, aqui em casa, não sei, eu curto mais a dipirona, nem paracetamol eu curto muito pra febre. Então, dipirona, sim, eu acho útil, inclusive minha mãe vai vir, eu vou pedir mais pra ela. A Aerolin trouxe, né? Porque caso ele precisasse, né? Como ele tem a questão respiratória, até o Thiago acabou usando um dia, mas graças a Deus o Murilo não usou. Outra bombinha que o Murilo usa de prevenção, tá? Essa eu uso muito, é um medicamento bem caro no Brasil, é muito bom, mas ele usa só de vez em quando, depois o tratamento dele ficou super bem, mas esse eu trouxe também. Ibuprofeno infantil, tal, Tilenol Sinus, teria trazido mais também, gente, porque é o primeiro inverno aqui, de fato, a gente acaba ficando. Eu fiquei bastante assim com a sinusite bem atacada, sabe? Então, Tilenol Sinus, né? Apesar de não ser tão bom, eu teria trazido mais. Cimegripe, sei lá, também trouxe, ainda tem, mas teria também trazido mais, né? Se eu pudesse.
Apesar de que aqui também tem bons antigripais, mas eu ainda também não experimentei, tá? Então não sei. Alginac, eu tenho problema de coluna, vocês viram, né, gente? Eu sou cheia de problemas, eu sou uma jovem senhora. Então, problema para caso minha coluna travasse, minha coluna travou lá na Inglaterra, tive grandes problemas, assim. O ibuprofeno até resolveu lá na época, mas assim, como eu tenho um problema na coluna, eu trouxe o Alginac, caso precisasse. Acabou que o Thiago tomou um dia com um torcicolo muito forte, mas eu não precisei. O Levoide, que daí é da tireoide. O sprayzinho Avames e Ventus, ou Ventus, né, que a gente usa bastante. Teria trazido mais, vou pedir para minha mãe também agora. E a gente trouxe antibiótico, logicamente precisa da prescrição. Essa médica, ela, né, conseguiu dar a prescrição pra gente. Usei, tá, gente? Usei e foi importante trazer, né? Como eu falei para vocês, quando você vem para fazer principalmente processo de cidadania, até todo o processo, até tudo ficar pronto, ou você vai pagar muito caro no medicamento, ou você nem, né, vai ter dificuldade de acesso, enfim. Eu traria, tá? Eu trouxe por via das dúvidas, trouxe, inclusive ela indicou um que é para geral, caso tivesse problema, sei lá, infecção de urina, tá? Eu nunca tive, mas poderia ter. Então eu trouxe 2 tipos. Não, acho que eu trouxe para as crianças o antibiótico, acabei não trazendo esse pra gente. Trouxe um colírio pro olho, que usei também, tá? Acabei usando. E trouxe um pro ouvido, gente. A Lara, uns dias antes de voar, eu acho, a Lara teve um problema de ouvido e eu aí me despertou, falei assim, eu acho que eu vou levar um de ouvido também, e trouxe também. Então, assim, e aí trouxe a imunoterapia dele, que tá até hoje na geladeira, trouxe para 2 anos, né, que ele faz o tratamento na gotinha pra rinite dele, pra alergia dele. Então, trouxe todos esses medicamentos, Lara, como você enfiou na mala, gente, do jeitinho que eu falei pra vocês, enfiando no tapoer, enfiando na meia, enfiando no bolso das blusas, dentro da coberta. Então, assim, eu fui enfiando em cantinhos, né? Primeiro também para não ter problema, tirei tudo do saco, a bula também deixei, né? Bula, gente, eu não sei se vocês leem bula, mas traria se, sei lá, se eu lesse, mas sabia que eu não ia ler, e hoje em dia você acha até na internet, então eu não trouxe, tirei tudo da caixinha e tal, e fui enfiando na mala. Então, dessa forma, né? Aqui a minha listinha, se vocês quiserem, talvez ajude vocês. Que eu pensei nos possíveis problemas que poderia acontecer. Graças a Deus, né? Tem muito medicamento ainda que eu não usei, mas algumas coisas foram bem úteis e eu teria trazido até mais, né? Como eu falei para vocês, pela segurança mesmo. Então, basicamente, assim, trouxe bastante medicamentos, tá? Então, foi isso, a nossa lista de malas, de coisas que a gente trouxe na mala, né? Gostaria de ter filmado esse momento, fazendo as malas para colocar aqui para vocês, mas como a gente não tinha canal, foi tudo uma loucura. A gente não gravou nada, não registrou muito esses momentos, que eu acho que seria muito legal, né, mostrar aqui para vocês. Mas, infelizmente, não tenho. Eu, né, quis fazer esse vídeo porque nos perguntaram e eu acho que é interessante, né? Às vezes eu ficava pensando, nossa, o que será que eu levo que é útil e tal? E basicamente foi isso. Se ficou alguma dúvida, se eu deixei de falar alguma coisa no vídeo, né, alguma coisa mais específica, mais detalhada, comenta aqui embaixo que eu vou ter o prazer de responder vocês, ou se precisar eu gravo um outro vídeo, né, para ajudar vocês que estão vindo agora com a família, para morar ou para passear aqui na Europa. Gente, estou tomando café aqui, ó, e acabei de lembrar, trouxe essa xícara também, dentro da mala, cheio de remédios dentro, cheio de comprimidos, mas trouxe porque era simbólico para mim, minha mãe que me deu, ó. Esse daqui eu trouxe também, gente. Porque assim, eu só trouxe, porque eu tinha acabado de comprar e ela é tão boa, bonitinha, não ocupa espaço, né? Então trouxe 2 de arroz também, só que daí essa eu joguei já, porque ficou velha. Gente, eu tava aqui terminando de editar o vídeo pra postar pra vocês, só que aí eu fui ver o vídeo e falei, nossa, eu acho que faltou eu concluir se de fato valeu a pena tudo que eu trouxe, se de fato eu teria trazido mais alguma coisa. E, gente, sendo bem sincera com vocês, dentro da quantidade de malas que a gente tinha, dentro da quantidade do espaço, né, da disponibilidade, do peso, né, que tem o peso limite, eu achei que tudo que eu trouxe, assim, eu achei que foi excelente. Né? Eu não posso falar que eu teria trazido mais coisas, porque não tinha espaço, né? Então, dentro da quantidade de espaço e peso, achei que foi excelente. Tudo que a gente trouxe, a gente usufruiu. Não tem nada que eu fale assim, nossa, gastei espaço à toa, não teria trazido, né? Para nós, para a nossa família. Foi, assim... perfeito, assim, né? Eu digo que foi o que veio na mala, a gente usou tudo. E realmente, como eu comentei pra vocês, né? No começo é muito difícil, a gente tem que se dispor de comprar tudo. Então, ajudou muito, sabe? Tudo que a gente trouxe. Então, só pra fechar esse vídeo, né? Se tem uma coisa, assim, que eu teria, talvez, trazido, né? Que faltou, né? Que eu senti falta, é a questão dos medicamentos que eu falei pra vocês. Principalmente da parte minha e do Thiago, né? É o anti-inflamatório, enfim. Então, essa parte aí, assim, né? Porque não ocupa tanto espaço, né? Era só uns comprimidinhos ali na mala e
estaria ótimo, assim. Então, é a única coisa que eu teria trazido de diferente. E não me arrependi de ter trazido nada. Então, só pra fechar o vídeo, né? Pra não ficar um vídeo assim, nossa, nem concluí o que eu falei. É isso. Espero ajudar vocês, né? Na construção, né? Quando vocês forem montar a mala de vocês, né? Com a família. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo também. Então, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Hoje, gente, foi meio estranho, né? Ver só eu nesse vídeo. Confesso que eu gosto quando tá todo mundo, a família comenta. Semana que vem temos mais vídeo, domingo, às 11 horas da manhã. E espero vocês. Então, deixa o seu like, ativa a notificação para você não perder o vídeo. Tchau! Esse daqui eu trouxe também, gente. Porque assim, eu só trouxe porque eu tinha acabado de comprar e ela é tão boa, bonitinha. Não ocupa espaço, né? Então trouxe 2 de arroz também, só que daí essa eu joguei já, porque ficou velha. Me arrependi de não trazer uma faca, fiquei com medo de trazer uma faca. Eu tinha uma faca de sakura, toda linda, que minha tia tinha me dado. Essa ficou, mas da próxima eu vou buscar ela. Mas eu trouxe também, ó.